Olá! Seja bem-vindo ao nosso vídeo. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante e que pode salvar a sua vida ou a vida de alguém que você ama: o infarto. Como você sabe, ele pode ocorrer sem aviso, mas, muitas vezes, nosso corpo nos dá sinais. Sinais que podem aparecer até mesmo 24 horas antes do evento. Vamos entender melhor o que acontece no nosso corpo quando esses sinais começam a surgir? Imagine a seguinte situação. Antônio, de 68 anos, sempre foi ativo e saudável. Ele levava uma vida tranquila, com seu trabalho, caminhadas matinais e um bom relacionamento com a família. Mas há algo acontecendo com ele. Antônio começou a sentir uma leve dor no peito no dia anterior. No início, ele pensou que fosse algo passageiro, talvez até um simples desconforto, algo que todos nós já experimentamos. Mas o problema é que, ao longo do dia seguinte, a dor foi ficando mais constante. Era uma dor incômoda, uma sensação de pressão no peito, e às vezes, ele sentia um cansaço extremo. Ele estava indo trabalhar, mas sentia que não conseguia respirar direito, e as atividades cotidianas começaram a parecer mais difíceis. Era como se estivesse tentando empurrar um peso constante sobre o peito. Em um primeiro momento, Antônio tentou ignorar esses sinais. Ele sempre foi um homem forte, não se importava com pequenas dores, sempre achou que poderia lidar com tudo. Mas quando ele começou a suar excessivamente, mesmo em momentos de descanso, e a dor não passava, ele começou a perceber que algo realmente não estava certo. Antônio não sabia, mas esses sinais poderiam ser o alerta de algo muito mais grave. E não é só ele. Muitas pessoas não percebem os primeiros sinais de um infarto e acabam ignorando, acreditando que estão simplesmente cansadas ou com um pequeno desconforto. A questão é: como saber quando esses sinais realmente significam perigo? Hoje vamos entender os sinais que podem aparecer até 24 horas antes de um infarto. E mais importante ainda, vamos aprender como identificá-los a tempo de tomar a atitude certa e salvar vidas. Agora, antes de prosseguirmos para entender mais profundamente o que acontece quando esses sinais começam a aparecer, você gostaria de seguir para a parte 02 para aprender mais sobre o desenvolvimento desses sinais e como eles podem se manifestar no seu corpo? Antônio, mesmo com os sinais ainda incomodando, se convenceu a continuar sua rotina. Afinal, ele pensava que uma dor ocasional no peito não seria nada grave, certo? No entanto, conforme o dia avançava, os sintomas começaram a piorar. Antônio percebeu que não estava conseguindo fazer o que sempre fez com facilidade. Ao subir as escadas de sua casa, ele começou a sentir uma falta de ar, algo que nunca havia experimentado antes. Ele tentava respirar fundo, mas a sensação de opressão no peito parecia aumentar. Seu coração batia mais rápido do que o normal, e ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Mas, como todo ser humano, ele preferia ignorar esses sinais. Isso deve ser estresse, ele pensou. Afinal, sua vida não era perfeita, e o trabalho, a família e os compromissos estavam exigindo mais dele ultimamente. Não é nada, disse consigo mesmo, tentando minimizar o que estava sentindo. No entanto, ele não sabia que esses sintomas não eram um simples estresse. Antônio estava começando a apresentar sinais típicos de um infarto iminente, mas ele não sabia que, enquanto ele estava ali, tentando seguir sua rotina, o relógio estava correndo contra ele. A dor no peito, a falta de ar, o cansaço extremo e a sudorese, especialmente em momentos de descanso, são sinais que podem aparecer até mesmo um dia antes de um infarto real. Além disso, ele estava sentindo uma dor inexplicável no braço esquerdo e uma leve sensação de tontura. Esses são sintomas comuns em casos de infarto. A dor irradiada no braço esquerdo, frequentemente acompanhada de uma sensação de formigamento ou peso, é um dos sinais mais subestimados por muitos. Quando a dor se estende para outras partes do corpo, como pescoço ou mandíbula, e o desconforto no peito continua persistente,
é hora de prestar atenção. Ao mesmo tempo, sua esposa, Marta, começou a perceber que algo não estava certo. Ela notou que Antônio estava mais cansado do que o habitual. Seu humor estava diferente, e ele parecia desconfortável até mesmo nas situações mais simples. "Você está bem?" ela perguntou preocupada. Mas Antônio, ainda tentando não se preocupar, sorriu e disse: "Estou só um pouco cansado, vou descansar e tudo vai passar." Mas Marta não estava tão convencida. Ela sabia que algo não estava certo. Quando Antônio se deitou, ela percebeu que ele ainda estava suando muito, e o cansaço não parecia normal. Mas, como a maioria das pessoas, ele não queria alarmá-la. Até aquele momento, ele não sabia que essa combinação de sintomas poderia ser o sinal de que algo muito mais sério estava prestes a acontecer. Porém, o grande problema de Antônio foi ignorar esses sinais. Quando o infarto acontece, os danos ao coração podem ser irreversíveis. Muitas pessoas perdem a oportunidade de buscar ajuda a tempo porque não identificam os sinais e acabam sofrendo consequências graves. Agora, para você que está assistindo, é importante entender que a dor no peito não é o único sinal de um infarto. Os sinais podem ser sutis e muitas vezes ignorados, mas eles estão ali, enviados pelo seu corpo para alertá-lo. Vamos dar uma olhada nos sintomas que Antônio estava sentindo e que podem ser sinais de alerta. Dor no peito ou sensação de pressão. Quando você sente um aperto ou dor no peito, especialmente no centro, isso pode ser um sinal. A dor pode irradiar para o braço esquerdo, mandíbula, ombro ou costas. Falta de ar. A dificuldade de respirar, especialmente sem esforço físico, é um alerta importante. Suor excessivo e inexplicável. Sudorese intensa, mesmo sem atividade física ou estresse visível. É um sinal de que seu corpo está em alerta. Tontura ou náusea. Sensação de tontura ou uma náusea inexplicável também são sintomas que podem preceder um infarto. Fadiga extrema e cansaço. Se você sente que não consegue realizar atividades simples ou até mesmo andar sem se sentir exausto, isso pode ser um sinal. Esses são sinais que podem aparecer até 24 horas antes de um infarto, mas muitas pessoas não percebem ou não os associam a algo grave. Como você pode ver, Antônio estava vivendo esses sintomas e, infelizmente, não sabia identificar o perigo. À medida que o dia passava, a situação dele se agravava. Agora, antes que você pense que é tarde para reverter essa situação, queremos alertá-lo. É possível identificar esses sinais e agir rapidamente. A questão é saber como fazer isso. Se você estiver atento ao que seu corpo está tentando lhe dizer, pode evitar complicações graves. Agora, você gostaria de seguir para a parte 03 e aprender o que aconteceu quando Antônio finalmente percebeu o risco real que estava correndo? Como ele reagiu a esse despertar? Antônio estava em casa tentando ignorar os sinais do seu corpo. Ele sabia que não se sentia bem, mas acreditava que era apenas o estresse da vida cotidiana. No entanto, a dor no peito começou a se intensificar. Já não era mais uma simples pressão desconfortável. Agora, ele sentia uma dor real, quase insuportável. Ele se levantou da cama e foi até a janela, tentando respirar um pouco de ar fresco. Mas, ao fazer isso, a dor não apenas persistiu, como aumentou ainda mais. Antônio começou a perceber que algo muito sério estava acontecendo, mas, ainda assim, hesitava. Foi então que Marta, sua esposa, entrou na sala. Ao vê-lo pálido, suando e ofegante, ela não teve mais dúvidas. Algo estava muito errado. Ela sabia que as palavras dele, "estou bem", não passavam de uma tentativa de esconder o que estava sentindo. Ela não podia mais esperar. "Antônio, você não está bem. Precisamos ir ao hospital agora." Antônio tentou argumentar, dizendo que era só uma dor passageira, mas Marta não o deixou falar mais.
Ela já havia presenciado histórias de amigos e familiares que ignoraram sinais semelhantes e, infelizmente, não tiveram uma segunda chance. Ela sabia que o tempo era precioso. Vamos agora, Antônio. Não vou arriscar perder você. Foi quando ele se deu conta de que realmente algo grave estava acontecendo. O ponto de virada veio com o simples, mas urgente pedido de Marta. Ela não estava apenas preocupada com a dor, mas com a possibilidade de ele estar tendo um infarto. Por mais que ele quisesse ignorar, algo em sua intuição disse que ele precisava ouvir sua esposa e agir rapidamente. Mas antes de saírem para o hospital, Antônio fez uma coisa que mudou tudo. Ele parou um momento, respirou fundo e começou a pensar. Ele não queria ser aquele tipo de pessoa que ignorava os sinais do corpo, que deixava a dor passar sem pedir ajuda. Nesse momento, ele se lembrou de tudo o que já ouviu sobre infartos, sobre como as pessoas às vezes perdem a chance de salvar a própria vida simplesmente por não identificarem os sinais a tempo. Ele sentiu um calafrio, como se a vida estivesse em suas mãos naquele exato momento. Mas agora ele sabia. Não era só uma dor qualquer. A dor no peito, a falta de ar, a sudorese, a sensação de cansaço extremo, todos esses sinais estavam conectados. Antônio finalmente entendeu que estava em perigo. Marta o pegou pelo braço e, com urgência, o conduziu até o carro. Eles estavam indo para o hospital, mas o tempo parecia não estar ao seu lado. Naquele caminho, Antônio pensou nas tantas vezes que poderia ter dado atenção aos sinais do seu corpo e prevenido isso. No entanto, ele também sentiu uma mistura de esperança e desespero. Esperança porque agora sabia que a ação precisava ser rápida. Desespero porque o pior podia estar prestes a acontecer. Enquanto isso, Marta tentava acalmá-lo, mas ela também estava aterrorizada. Ela sabia que, com o infarto, o coração de Antônio poderia estar em risco e, sem atendimento rápido, ele poderia sofrer danos irreversíveis. Mas naquela hora, o importante era agir e procurar ajuda antes que fosse tarde demais. Você que está nos assistindo agora deve entender que o infarto não é algo que acontece de repente. Os sinais aparecem, como no caso de Antônio, um dia antes. E se você sentir qualquer um desses sintomas que mencionamos, não hesite em procurar atendimento médico. Não espere que a situação piore, porque, como Antônio descobriu, o tempo é tudo quando se trata de um infarto. Agora, o que acontecerá com Antônio? Ele será capaz de receber ajuda a tempo? E o que ele pode aprender com essa experiência? O que ele fará a seguir, depois de entender a gravidade da situação? Você quer saber o desfecho dessa história? Como ele enfrentará os próximos desafios e superará essa adversidade? Se sim, vamos seguir para a parte 04 e descobrir. A caminho do hospital, Antônio sentia a dor aumentar a cada minuto. A respiração ofegante e a sensação de desmaio começavam a tomar conta de seu corpo. Mas ele se mantinha firme. Ele sabia que Marta estava com ele e isso lhe dava alguma força. Ela o segurava com carinho, tentando confortá-lo, mas a preocupação em seu rosto era evidente. A cada curva da estrada, a angústia de ambos aumentava. Estavam tão perto, mas o tempo parecia não ser aliado deles. Quando finalmente chegaram ao hospital, Antônio mal conseguia sair do carro. Ele estava exausto, suando frio, com uma sensação de fraqueza total. Marta correu para pedir ajuda, chamando a atenção dos médicos. Rapidamente, ele foi levado para dentro e, em questão de minutos, os médicos começaram a agir. Ele foi conectado a monitores e a equipe começou a investigar o que estava acontecendo. Antônio sentiu uma sensação de impotência, de perda total de controle sobre seu próprio corpo. Os médicos realizaram exames e, após um curto período de espera, finalmente trouxeram o diagnóstico. Antônio estava tendo um infarto. A sensação de desespero tomou conta dele, mas o médico foi rápido em tranquilizá-lo. Você está em boas mãos agora.
Estamos aqui para cuidar de você. O mais importante é que você chegou até aqui a tempo. Isso pode ser tratado, disse o médico, com uma expressão séria, mas confiante. Ali, na cama do hospital, com os tubos e monitores conectados ao seu corpo, Antônio refletia sobre tudo o que passou. Ele pensou em como ignorou os sinais do seu corpo, em como aquela dor no peito e as dificuldades respiratórias poderiam ter sido um alerta mais claro. Mas agora, com a ajuda dos médicos, ele tinha uma nova chance. Ele estava em boas mãos e sabia que precisava aproveitar essa oportunidade. O infarto não era o fim, mas uma chance de mudança. Marta permaneceu ao lado dele o tempo todo, segurando sua mão, oferecendo conforto. Ela sabia que agora o mais importante era apoiar Antônio, ajudá-lo a se recuperar e aprender com essa experiência. Antônio sabia que sua vida estava prestes a mudar. Não seria mais a mesma após esse incidente. Ele teria que tomar decisões mais conscientes sobre sua saúde, mudar seus hábitos e, principalmente, passar a ouvir os sinais do seu corpo. O tempo no hospital foi longo, mas também foi um período de reflexão para Antônio. Durante a recuperação, ele começou a aprender sobre o que causou seu infarto e como ele poderia, no futuro, prevenir que isso acontecesse novamente. O médico explicou sobre os fatores de risco: a pressão alta, o colesterol elevado, o sedentarismo e a alimentação inadequada. Antônio percebeu que muitas dessas questões haviam sido negligenciadas ao longo dos anos. Ele sabia que a mudança precisava vir de dentro dele. Foi uma jornada difícil, mas Antônio começou a perceber que, mais do que uma doença, o infarto era um sinal de alerta, um aviso para que ele mudasse seu estilo de vida. Ele começou a praticar exercícios, a cuidar mais da alimentação, a reduzir o estresse e a realizar check-ups regulares. A recuperação não seria fácil, mas ele sabia que estava tomando as decisões certas. Ele estava determinado a viver de maneira mais saudável, a partir daquele momento. Marta também foi essencial nesse processo de superação. Ela se tornou a força de Antônio, incentivando-o a seguir à risca as orientações médicas. Ela sabia que a jornada dele seria longa e cheia de desafios, mas não importava o quão difícil fosse, ela estaria ao seu lado. Este período de superação trouxe não apenas uma recuperação física, mas também uma transformação interna. Antônio passou a dar mais valor à sua saúde, à sua família e aos momentos simples da vida. Ele percebeu que a saúde não era algo que deveria ser ignorado, mas algo que precisava ser cuidado todos os dias. Agora, Antônio e Marta estavam prontos para seguir em frente, mas com uma nova perspectiva de vida. Eles sabiam que a estrada à frente não seria fácil, mas também sabiam que, com cada passo dado em direção a uma vida mais saudável, eles estavam garantindo um futuro mais longo e feliz juntos. Após semanas de recuperação, Antônio finalmente recebeu alta. Ele já não sentia mais aquela dor no peito que o acompanhou por tanto tempo, mas o medo ainda estava presente. O medo de que algo pudesse acontecer novamente, de que o corpo pudesse falhar de novo, ainda o assombrava. No entanto, ele estava decidido a enfrentar os desafios à frente. Ele sabia que tinha que cuidar de si mesmo para que a segunda chance que a vida lhe deu não fosse desperdiçada. Marta estava com ele a cada passo, incentivando-o a continuar com a alimentação saudável, a praticar exercícios e a fazer os exames médicos regularmente. Mas algo dentro de Antônio ainda o incomodava, um pressentimento de que ele não poderia relaxar. Ele sabia que, se não seguisse à risca as orientações médicas, poderia perder tudo de novo. Foi em uma manhã fria de terça-feira, após a rotina de exercícios, que o terror bateu à porta novamente. Durante o café da manhã, ele sentiu um desconforto no peito. Era uma dor leve, mas familiar. Antônio se congelou por um momento, tentando identificar se era apenas uma reação do corpo ou algo mais sério. O medo rapidamente tomou conta dele. Ele se levantou da mesa, se apoiou na parede e tentou controlar a respiração.
Marta, que estava na cozinha, ouviu o movimento e correu até ele. Seu rosto pálido e tenso dizia tudo. Antônio, você está bem? Ela perguntou, já percebendo a gravidade da situação. Ele não sabia como responder. A dor aumentava e a sensação de pânico começava a dominá-lo. Eu acho que está acontecendo de novo, disse ele com a voz embargada. Marta imediatamente o ajudou a se sentar e ligou para o médico. Não houve hesitação. Com o número do hospital na mão, ela pediu ajuda urgente. O médico lhe disse para não perder tempo e levá-lo imediatamente para a emergência. O tempo parecia ser ainda mais crucial agora. Com o coração acelerado, Antônio foi levado para o hospital, onde logo foi atendido pelos médicos. Uma série de exames foi feita rapidamente e, dessa vez, a notícia não foi boa. Antônio havia tido uma leve reincidência de complicações no coração. Não era um infarto completo, mas algo estava errado. O infarto inicial havia causado danos no coração e ele estava experimentando os efeitos disso. O risco ainda era muito real. Antônio sentiu uma angústia profunda ao ouvir as palavras do médico. A sensação de impotência o envolveu novamente, mas o médico foi claro. Você está estável, Antônio, mas precisa de mais cuidados. Agora é hora de redobrar a atenção à sua saúde. Se você seguir as orientações corretamente, podemos evitar que isso se repita. Ali, sentado na cama do hospital, com as mãos suadas e o coração disparado, Antônio teve um momento de reflexão profunda. Ele se lembrou do susto que sentiu no primeiro infarto, das dores no peito e da sensação de perda de controle. Agora, ele sentia isso de novo, mas a diferença era que ele estava mais preparado, mais forte. O medo não o pararia. Ele sabia que sua vida dependia de decisões concretas e que tinha que agir de forma mais consciente. Ele olhou para Marta, que estava ao seu lado, com os olhos inchados de tanto chorar, mas também com uma expressão de força. Ela sempre esteve ao seu lado, e isso significava mais do que ele poderia expressar. Juntos, eles passariam por isso de novo, mas agora com mais coragem. O medo de perder a vida, de deixar para trás tudo o que ele amava, foi o que deu a Antônio uma força inesperada. Ele fez uma promessa a si mesmo, naquele momento, de que seguiria os conselhos médicos à risca. A partir de então, ele cuidaria da sua saúde com toda a dedicação que merecia. Ele não iria ignorar mais nenhum sinal do seu corpo. E, acima de tudo, não deixaria a saúde de lado novamente. O hospital não era mais um lugar de pânico para Antônio, mas um símbolo de superação. Ele sabia que no futuro, os desafios seriam grandes, mas agora ele estava pronto para enfrentá-los. A vida, ele aprendeu, era frágil, mas também era cheia de oportunidades para recomeçar. Antônio passou os dias seguintes no hospital, cercado por médicos e enfermeiros que cuidaram dele com muita atenção. Quando teve alta, ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. A experiência do infarto e da reincidência quase fatídica o transformou. Não era mais o homem que negligenciava a saúde, que acreditava que poderia empurrar os problemas para depois. Agora, ele entendia a importância de se cuidar, de se ouvir e de dar a devida atenção ao corpo. Ele sabia que a jornada de recuperação seria longa, mas estava pronto para enfrentar esse desafio. Com Marta ao seu lado, ele se comprometeu a adotar um estilo de vida mais saudável. As consultas médicas se tornaram parte da sua rotina e ele não falhou em seguir as orientações sobre alimentação, exercícios e, principalmente, sobre o manejo do estresse. Ele percebeu que a saúde não era só sobre o físico, mas também sobre o mental e emocional. A verdadeira batalha seria manter esse equilíbrio. A cada dia que passava, Antônio se sentia mais forte. Ele deu novos passos, com a ajuda de Marta, em direção ao seu bem-estar. Eles até começaram a caminhar juntos todas as manhãs.
Para ele, aquilo não era mais um simples exercício, mas uma afirmação de vida, de que ele estava se reconectando com o que realmente importava. Mas a maior mudança foi interna. Antônio se reconectou com a sua própria capacidade de mudar, de aprender e de se reinventar. Não importava quantos obstáculos surgissem em seu caminho, ele agora tinha a mentalidade de que a vida estava lhe dando uma nova chance. Ele não iria desperdiçá-la. Um mês depois, ao revisar os exames, o médico lhe deu boas notícias. Os danos do coração estavam sendo controlados, e se ele continuasse no caminho certo, não haveria mais riscos imediatos de complicações graves. Antônio sabia que ele tinha uma grande responsabilidade, não só pela sua vida, mas pela vida de sua família, que sempre esteve ao seu lado e que agora tinha mais motivos para sorrir. Em um momento de reflexão, Antônio se lembrou de tudo o que passou, de como ignorou os primeiros sinais, do medo da perda e do sofrimento que experimentou, e se sentiu grato por ter aprendido a lição a tempo. Ele agora sabia que a vida era preciosa e que todos os sinais que o corpo nos dá não devem ser ignorados. A saúde, a família e os amigos eram os maiores tesouros que ele poderia ter. E com isso, ele tomou uma decisão. Não só iria cuidar de si mesmo, mas também se tornaria um defensor da saúde, sempre alerta para os sinais do corpo e disposto a alertar os outros sobre a importância da prevenção. Porque, no fim das contas, a vida é uma jornada, e às vezes, a única maneira de alcançar a paz de espírito é enfrentar as adversidades com coragem e sabedoria. O tempo passou, e Antônio se tornou um exemplo de superação para todos ao seu redor. Ele não era mais o homem que deixava a saúde para depois. Ele tornou-se um defensor da prevenção, organizando palestras em sua comunidade sobre como identificar sinais de infarto e a importância do cuidado com o corpo. Ele sabia que, ao compartilhar sua história, poderia salvar vidas. Não apenas sua, mas de outros que, como ele, poderiam estar negligenciando sinais importantes. Antônio e Marta continuaram juntos, mais unidos do que nunca, enfrentando a vida com otimismo, amor e responsabilidade. Eles sabiam que o futuro seria repleto de desafios, mas estavam preparados para enfrentá-los de frente. A vida, que quase foi interrompida por um infarto, agora era algo a ser celebrado e cuidada com carinho. A mensagem que Antônio passou foi clara. Não espere até que seja tarde demais. Os sinais estão lá, se você prestar atenção. O cuidado com sua saúde não é só uma questão de prevenção, é uma questão de amor próprio e de respeito pela vida. Com pequenas atitudes, você pode salvar sua própria vida e a vida de quem você ama. Com o coração mais forte e mais sábio, Antônio encontrou seu propósito: ser a voz da prevenção, para que ninguém mais tenha que passar por aquilo que ele passou. Ele aprendeu que, ao cuidar de si mesmo, ele estava cuidando de todos ao seu redor. E essa foi a verdadeira vitória. Este vídeo é um lembrete de que os sinais do corpo nunca devem ser ignorados. Identificar os sinais de um infarto com antecedência pode salvar vidas. Preste atenção à sua saúde, cuide-se e não espere o pior acontecer. Se você percebe algo fora do normal, procure um médico imediatamente. Sua vida é preciosa. Salve-a!